pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses dias eu não gravei matéria, inclusive, porque minha companheira foi hospitalizada e estava na UTI do hospital, com problemas no coração. Eu até falei para o médico, eu acho que é muita paixão que ela tem por mim. Ele falou, não, o negócio dela é perigoso. Falei, mas a paixão é perigosa. Ele falou, realmente. Então, mas aí eu não pude gravar porque eu estava fazendo companhia no hospital. Certo, pessoal? Então, o negócio é o seguinte, vamos começar falando da tranqueira que tem no Brasil. Como tem tranqueira no Brasil. Veja, por exemplo, o tal de Eduardo Bolsonaro, que agora ele está com medo de voltar ao Brasil. Ele está realmente com medo. E tem outro porém nisso aí. O presidente da Câmara não faz absolutamente nada. E ele continua ganhando mais de 46 mil reais por mês, sem estar presente, porque ele foi eleito pela população para cumprir um mandato na Câmara dos Deputados. E não está fazendo isso. Se ele não está trabalhando, o presidente Hugo Mota tem que tomar uma providência. E tem outra, ele está jogando contra o país. Exatamente isso, jogando contra o país. Agora, o que tem que fazer o Ministério Público? Tem que tomar uma atitude a respeito disso. Porque ele é um traidor da pátria. E é isso que ele está fazendo nos Estados Unidos. Querendo sacanear o Brasil. E tem outra, não é só ele, não. Tem aquele outro vereador também, outro senador, que também está fazendo a mesma coisa. E também o presidente do Senado não toma nenhuma providência e nem o Ministério Público. Agora, como é que pode? Os caras ganham um salário monstruoso e não vai trabalhar. É o fim da picada. Se não trabalha, não ganha. E tem outra. O tal de Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, ele só fica passeando. Agora está com medo de voltar ao Brasil. Tá? Que nem o pai dele. É um fujão. Agora, mas o interessante de hoje, praticamente, isso não quer dizer que a matéria sobre o Eduardo Bolsonaro, que é um traidor da pátria, não seja interessante. Mas o interessante é que tem uma outra bolsonarista que ela vai ser julgada, já é ré e vai ser julgada. Exatamente isso. Eu estou falando da Carla Zambelli, que agora ela já é ré e o julgamento dela vai ocorrer na semana de 21 a 28 de março. E tem outra, é aquela ação penal que ela saiu na rua atirando em cima de um jornalista só porque o jornalista era negro. E tem outra, não é só também porque ele era negro, é porque ele era negro e também estava fazendo a campanha do presidente Lula na época. Quer dizer, ele estava se locomovendo por um ato
que ia ter na Avenida Paulista, porque o que ocorreu, que a Carla Zambelli saiu atrás dele com arma, é quase na Avenida Paulista, coração de São Paulo. E tem outra no meio da rua dando tiro. E agora ela vai, esse julgamento vai ser em plenário. E vai ser na semana de 21 a 28 de março. Agora, vai segurar o pepino, porque apesar que tem alguns ministros bolsonaristas que já foram a favor dela, eu acho, no meu modo de ver, que ela vai ser condenada. E eu gostaria, inclusive, que fosse condenada por uma pena máxima, que nem disse o procurador Paulo Gonet, em relação ao Bolsonaro. Tem que condenar o Bolsonaro numa pena máxima. E a mesma coisa tem que acontecer para Carla Zambelli. Agora, aquele tal de Cássio Nunes Marques, que na época, inclusive, se manifestou pela rejeição da acusação, e também esse Cássio Nunes Marques é aquele, inclusive, que foi para a Grécia, numa festa de aniversário que só tinha bandido. Inclusive tinha um que já estava com prisão preventiva decretada e estava na festa de aniversário luxuosa lá na Grécia. É esse tal de Cássio Nunes Marques, que quem colocou ele como ministro foi o genocida Bolsonaro. Agora, tem o outro também, aquele tal de André Mendonça, que inclusive na época que a Procuradoria-Geral mandou as informações para o Supremo Tribunal Federal, ele, na análise dele, ele diz que não tem, que não caberia ao Supremo Tribunal Federal analisar o caso da Carla Zambelli. Quer dizer, queria tirar o pepino da Carla Zambelli. Agora, ele se esqueceu que a Carla Zambelli tem imunidade parlamentar. E se ela tem imunidade parlamentar, só tem o Supremo Tribunal Federal para investigar e também condenar, julgar. E agora, eu espero que ela pegue uma pena bem grande. Pena máxima. Porque as outras pessoas que não tinham nada a ver estavam correndo perigo. Olha bem, essa maluca, vou até chamar de maluca, porque ela não deve bater bem na cabeça. Porque o que ela fazia na Espanha, você já veja bem a análise, que ela era, inclusive na Espanha, ela era conhecida como espanholinha. E o que ela fazia lá, por o que ela fez na Espanha, você já tira uma conclusão que ela não bate bem dos pinos. E tem outra. Na época, quem mandou todo o inquérito para o Supremo Tribunal Federal foi uma outra bolsonarista que estava na Procuradoria-Geral da República, aquela Lindora Araújo. E aí, na colocação dela, ela diz que
a Carla Zambelli não tinha autorização para usar armas ostensivamente em público, que inclusive é até proibido, porque nós estávamos nas vésperas do segundo turno das eleições. E olha bem o que disse a Lindoura Araújo, que na época estava na PGR. A permissão de porte de arma de fogo conferida à denunciada se destina unicamente, exclusivamente à sua defesa pessoal, jamais para constranger a liberdade de interlocutores e fazer com ele se desculpe dos seus posicionamento político, preferências eleitorais e supostos atos injuriosos manifestados, ainda que pretexto reguarda em tese a sua honra maculada, fecha aspas. Isso foi a Lindoura Araújo, inclusive, que registrou na época a denúncia contra a Carla Zambelli. E agora a Carla Zambelli vai para os bancos dos réus, vai ser julgada e bem provavelmente eu estou torcendo que ela seja condenada a uma pena bem grande. Mas sabe como é que é? No Supremo Tribunal também está assim de bolsonarista. E no Brasil, normalmente, o pessoal que faz parte da política, que tem grana e tal, normalmente as condenações são mais brandas e no fim não acontece absolutamente nada. Porque teve um juiz, inclusive, que, olha bem, quem ameaçou, quem deu tiro na rua, no meio da rua, entrou no bar armado, um restaurante cheio de gente, foi a Carla Zambelli. E tem outra, e o pessoal que fazia parte da quadrilha dela, porque ela tinha uma quadrilha ali, que eles se colocavam como segurança da Carla Zambelli. Inclusive tinha até policial civil, que também saiu com arma. Eu quero ver se esses policiais também vão ser julgados. Não só a Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli merece ser condenada. Agora, esses policiais que estavam com ela também têm que ser, pelo menos, julgado. Entendeu? Agora, é o fim da picada essa extrema-direita bolsonarista achar que são dono da verdade. Porque eles acham que são dono da verdade. Porque, inclusive, é o caso daquele pessoal lá, os deputados, que também vão ser julgados, já são réu, que a primeira turma do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, já decidiu por unanimidade e aceitou a denúncia da PGR, que é o caso o deputado Josimar Maranhãozinho, o pastor Gil e o outro deputado que entrou como suplente, o Bosco Costa, que é do Ceará. E a Procuradoria-Geral imputou a esses 3 parlamentares o crime de corrupção passiva organizada
criminosa. Você veja bem, os bolsonaristas não é só a Carla Zambelli que é criminosa. É uma boa parte que está lá no Congresso Nacional. Porque eles estão lá, não é para fazer nada de útil para a população. Eles estão lá para meter a mão na grana da população. Que inclusive é o caso desse Josimar Maranhãozinho e o outro pastor. Olha bem, o cara é pastor. E estava metendo a mão na grana. Será que ele já não estava contente de ficar com a grana dos fiéis, que é um bando de otário? Que o pastor lá, às vezes não sabe nem ler, aprende a ler 2 capítulos da Bíblia e fala para os fiéis, e os fiéis acreditam no cara, que ele é um enviado de Deus. Agora, são tudo bolsonarista. Tanto o Josimar Maranhãozinho, o pastor Gil, como o deputado suplente Bosco Costa, que é do Ceará. Todos eles, e esse pessoal, inclusive a denúncia da PGR, aponta esse grupo que eles estavam, olha bem, o grupo já estava com mais de 1 milhão, tudo em propina, 1,66 milhão. E tem outra, isso aí era de uma única prefeitura. A prefeitura de um lugar, lá no Maranhão, chamado São José do Ribamar. E o prefeito que denunciou a quadrilha é o Eudes Ribeiro. E tem outra. Eles já estavam com uma emenda, olha bem, o caso do Arthur Lira, que pedia emendas parlamentares. Eles já estavam com uma emenda parlamentar de 7 milhões de reais ao município. E tem outra. A investigação da Polícia Federal descobriu até mensagem nos celulares deles. E tem outra. Uma outra coisa mais grave ainda. Esse pessoal bolsonarista, bandidos, porque isso é bandidagem. É o mesmo caso da Carla Zambelli. Carla Zambelli é bandida, todo mundo sabe. E ela fica lá numa boa. E ela jogava no mesmo time da Michele Bolsonaro. No mesmo time e fazia as mesmas coisas. Só que a Michele Bolsonaro fazia isso nos corredores do Congresso Nacional. E a Carla Zambelli fazia na Espanha. E tem outra. Essa quadrilha do Maranhãozinho, dos deputados, né? Porque inclusive o pastor também é deputado bolsonarista. Eles tinham, inclusive, uma estrutura na quadrilha armada. E essa estrutura armada é que chegava no prefeito e botava o prefeito na parede, falava, olha, ou a grana ou a morte. E eles faziam dessa forma. E o prefeito não tinha outra saída a não passar para a quadrilha uma parte do dinheiro que era das emendas parlamentares lá do Arthur Lira.
Porque sempre quando faz parte as emendas parlamentares, por trás disso está o Arthur Lira, que era presidente da Câmara. E você veja bem, em 4 anos de governo Bolsonaro, o patrimônio do Arthur Lira, que ele declarou na Justiça Eleitoral, quando foi inclusive candidato em 2022, quer dizer, de 2018, quando ele foi a primeira vez candidato, ganhou, e a reeleição de 2022, o patrimônio dele nesses 4 anos, que ele estava como presidente da Câmara, aumentou. Olha bem, eu acho que não aconteceu para ninguém no Brasil isso. O patrimônio do deputado Arthur Lira em 4 anos de governo Bolsonaro, porque ele também é bolsonarista, aumentou 272%. E depois, inclusive, eu fiquei sabendo, por denúncia de um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que ele não tinha, entendeu? Declarado todo o patrimônio dele, que parece que ele não declarou algumas fazendas que ele tem na Bahia. Quer dizer, incluindo essas fazendas, foi muito mais de 272% que aumentou o patrimônio do Arthur Lira. Agora, a Polícia Federal, no caso do Maranhãozinho aí, eles desmontaram a quadrilha. E tinha um outro cidadão, inclusive, que é estelionatário, o cara, inclusive, empresta dinheiro, caramba, o tal de Pacovan. Ele emprestava dinheiro aos parlamentares, isso só para fazer o jogo, para ele também levar uma grana. E aí, ele, inclusive, com essa quadrilha toda, pressionava também o prefeito a dar a grana dele. Quer dizer, dele. Era a grana da população brasileira, que eles estavam metendo a mão. Agora, cada um na quadrilha tinha um papel. Por exemplo, o tal de Maranhãozinho, ele capitaneava não apenas a destinação do recurso que vinha das emendas parlamentares. Aí ele fazia o quê? Ele tinha essa estrutura operacional, era o Maranhãozinho, armada, para exigir que os prefeitos fizessem a devolução da parte deles, da verba que ele pegou dessas emendas parlamentares, que lá atrás está o Arthur Lira. E foi justamente esse Pacovan que buscou o prefeito em janeiro de 2020 para formalizar o pedido. E aí o prefeito ficou enrascado. E tem outra. Agora, ó, o tal de Maranhãozinho, que é do PL, foi lá, inclusive a organização criminosa deu uma moleza para o prefeito, aí o Maranhãozinho foi lá pressionar o prefeito.
e fez intimidação com esse grupo armado. Aí o que acontece? O prefeito foi lá e denunciou. E tem outra, e fora tudo isso, a Polícia Federal identificou a utilização de um site local de notícia para minar, inclusive, a popularidade dos prefeitos, que não se associavam à organização criminosa. Aí, quando pressionaram o prefeito foi lá e denunciou o caso às autoridades. E tem outra, para a PGR, é irrelevante o fato do deputado terem falhado na empreitada com esse prefeito que denunciou. Isso aí, por exemplo, do fracasso dessa situação com esse prefeito, não impede a caracterização do crime. E tem outra, a Polícia Federal, inclusive, ela relatou como se deu a participação de cada deputado no esquema criminoso. Por exemplo, olha bem o que diz a Polícia Federal. O tal de Josimar Maranhãozinho, apontado como líder da suposta organização criminosa, ele utilizava os seus conhecimentos de captação, de destinação, de desvio de emendas parlamentares, isso lá já mancomunado, inclusive com o tal de presidente, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E além de toda a estrutura operacional subordinada a ele, para exigir a devolução de parte dos recursos oriundo dessas emendas parlamentares, que eles metem a mão na grana. Agora, ele fazia parte, diz que era o cabeça. Aí tinha o pastor Gil, que também é do PL, bolsonarista do PL. Esse pastor Gil integrava um outro núcleo dentro da organização. Ele era do núcleo político, suposto, da organização que utilizava o esquema criminoso comandado pelo tal de Maranhãozinho para desviar uma parte dos recursos federais decorrente das emendas. E tem outra, ele tinha um papel ativo nas negociações com os prefeitos e cerca da devolução da parte da verba para a quadrilha. Isso, e o Bosco também integrava o núcleo político da suposta organização criminosa que agia dentro do Congresso Nacional e utilizava o esquema para desviar a parte dos recursos federais decorrente das emendas parlamentares. E além de negociar diretamente com os lobistas de captação e desvio de recursos públicos. Quer dizer, a quadrilha até que ela era bem organizada, porque jamais eles iam esperar que um prefeito bolsonarista, que era o caso, fosse denunciar o esquema. Só que tem um outro porém. Como o prefeito não ficou com uma bolada muito grande, aí o prefeito falou o quê? Eles querem ficar com a maior parte? Não, senhor, o negócio é o seguinte:
vou denunciar para as autoridades. E denunciou a quadrilha. E agora essa quadrilha de bolsonarista, e tem outra, junto inclusive lá com a Carla Zambelli, vão ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Inclusive a Zambelli, o julgamento da Zambelli vai ser primeiro que vai ser bem antes da quadrilha do tal de Maranhãozinho, do Pastor Gil e do Bosco Costa. Todos bolsonaristas. É isso que a população tem que saber, que a população tem que se conscientizar e não votar nessa extrema direita que só quer roubar a população. E tem outra, quando eles saem candidato dizendo que não são políticos, são gestores, que eles querem acabar com a corrupção, mas são justamente eles os corruptos e enganam a população. E eles tentam enganar de todas as formas. Veja bem lá em São Paulo, tem uma cidade lá que o prefeito, ele organizou até um ato terrorista contra ele mesmo, para fazer chantagem emocional com os eleitores, porque aí o que acontece? Aí mandou nego dar tiro no carro, deram lá rajada, encheram o carro de tiro. Aí o que acontece? O povo fica emocionalmente, fala, pô, tentaram matar o prefeito porque ele é bom. Aí os caras vão e votam no bandido. É a mesma coisa da faqueada. Lembra bem que o bandido foi eleito. E o prefeito quis usar o mesmo esquema. O prefeito de uma cidade lá de São Paulo, Taboão da Serra, o tal de Aprígio, bandido, escrachado. E tem outra, lá na cidade dele, no Nordeste, lá em Alagoas, aquelas regiões, família dele tudo bandido. Sobrinho, inclusive, já tinha praticado terrorismo na cidade. Já tinha ido preso e tudo. E também estava fazendo parte do esquema. Quer dizer, esses bolsonaristas, todos eles são bandidos. É isso que a população tem que se conscientizar. E não votar nessa extrema-direita. Porque a extrema-direita só quer sacanear a população. Veja o caso da Carla Zambelli, veja o caso desses deputados Maranhãozinho, Pastor Gil e o tal de Bosco Costa, e fora os outros, fora o Arthur Lira, que inclusive no caso lá das robóticas, o Supremo Tribunal Federal pegou e obrigou a Polícia Federal a descartar todas as investigações que a Polícia Federal tinha contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque tinha o processo das robóticas, que era milhões, mais de 30 milhões que eles deram na cidadezinha lá de Alagoas. Esses bolsonaristas só querem saber de meter a mão na grana do povo. É que as leis do Brasil também deixam a desejar. Porque se fosse no caso da China, esses políticos todos, jamais eles sairiam candidato de novo. Veja bem que o grupo de bolsonaristas da Câmara está querendo acabar com a lei da ficha limpa.
Agora, quem que colocou esse pessoal lá? Foi a própria população. Então a população tem que ficar esperta. Quando chegar as eleições, não votar na extrema direita. Veja o Bolsonaro. Bolsonaro agora vai ser julgado, porque ele também já é réu e vai ser condenado. Só que ele agora quer anistia. Ele quer anistia. Roubou a população, sacaneou a população de todos os jeitos, fez a população ficar na fila do osso. A população não tinha dinheiro nem para comprar pé de galinha. E olha bem, o supermercado na época do Bolsonaro vendia até pele de galinha. Até a pele eles vendiam, coisa que eles jogavam fora para fazer ração para cachorro. Aí estavam vendendo no supermercado para a população. E tem outra, e agora a população que está comendo melhor, o salário mínimo, o presidente Lula está aumentando conforme aumenta a inflação, e tem muita gente na rua, sabe falando o quê? O café tá caro, o açúcar tá caro. E tem outro, o presidente Lula tirou todos os impostos dos alimentos. Quem está sacaneando são os bolsonaristas, que são donos de supermercados. O pessoal do agronegócio está sacaneando. O atravessador, o que ele está fazendo? Está pegando, o produtor chega com um caminhão no Ceasa e ele não oferece nada. Aí o produtor vai falar, se não for por nada eu jogo tudo fora. E é isso que está acontecendo. Aí eles colocam a culpa no presidente Lula, que está governando legal e está dando benefício para a população. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam que inclusive a Carla Zambelli vai ser julgada esse mês e vai ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro também, mais ou menos até agosto, ele vai ser julgado e também vai para a cadeia, certo? Porque quis dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. E tem outra, ele se esqueceu que nós já tivemos a ditadura militar e sabemos o que é a ditadura militar. Sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil nunca mais, certo? Nós não queremos mais ditadura militar. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.